Olá, sou Rodrigo Ratier, jornalista, professor de jornalismo e um dos fundadores aqui do Vaza Falciani. Este é o vídeo resumo número 1 de nosso módulo introdutório, Informação e Desinformação, Principais Conceitos. São 6 pontos que eu gostaria de trazer para você. Vamos nessa? Primeiro, existe verdade? Bom, essa discussão sobre verdade, ela é uma discussão que em geral se situa no plano filosófico, são os filósofos que vão abordar essa questão. A gente aqui no curso procura trazer essa discussão para o plano jornalístico, que é um plano mais concreto. E aí, nesse sentido, é importantíssimo dizer que a primeira obrigação do jornalismo é sim com a verdade, com o relato exato e contextualizado dos fatos. Porém, toda vez que a gente vai fazer um relato, toda vez que a gente olha para alguma coisa, vão impactar nesse nosso olhar e nesse nosso relato as nossas opiniões, as nossas visões de mundo, os nossos sentimentos. Então a gente costuma dizer que essa perseguição da verdade, ela é um objetivo inatingível, mas é claro que ela deve ser buscada. Nesse sentido, uma notícia não é a realidade, porque é impossível a gente conseguir fazer esse relato da realidade tão complexa do jeito que ela é. Ela também não é um espelho da realidade, ou seja, a transcrição da realidade, mas ela pode almejar ser um retrato da realidade. E aí, pensando na metáfora do retrato mesmo, do enquadramento, algumas coisas vão sempre ficar de fora, eventualmente o foco não vai ser o adequado e assim por diante. Dizer que é impossível a gente se aproximar dessa verdade com V maiúsculo não significa dizer que tudo é relativo. Muito pelo contrário, não é porque a verdade total é inatingível que a gente não deva jornalisticamente buscar se aproximar ao máximo dela. Sim? O ponto 2 é justamente o motivo de ser desse curso, o que são fake news. A gente traz uma definição bastante conhecida no mundo universitário, no campo acadêmico, que é a definição do Tandock, do Lin e do Ling. Esses autores definem fake news como publicações virais baseadas em relatos fictícios que são feitos para se parecer com reportagens jornalísticas. Então a gente opta por uma definição mais estreita de fake news. Tem gente que considera que fake news é qualquer tipo de enganação que seja publicada ou que seja gravada em vídeo, assim por diante. Não, a gente vai com esse entendimento que é um pouquinho mais estreito, para tentar delimitar um pouco melhor, então, o que dizem esses autores, e que a gente concorda, né? Fake news, então, é um relato que tem uma informação comprovadamente falsa, então a gente pode dizer, olha, essa parte aqui da notícia é mentira. Precisa ter isso para ser fake news, certo? A questão da autoria também ela é problemática, em geral, como esses textos, eles são textos que podem gerar problemas jurídicos, eles não possuem autoria ou autoria disfarçada sob um pseudônimo ou ainda atribuindo o texto a alguém que não escreveu, né? Tem a imitação do formato jornalístico, por isso que é news, né? Notícia, então precisa ter manchete, precisa ter uma fotinho jornalística, precisa ter o chapéu dizendo qual que é a editoria que se refere àquela notícia e assim por diante. Isso é feito para tentar pegar carona na credibilidade do jornalismo, né? E por fim, são publicações que viralizam em redes sociais. É claro, e a gente fala isso no curso, que sempre existiu relato falso, notícia falsa, mas fake news depende das redes sociais para se tornarem um problema social, certo? Número 3, o que é desinformação? Aqui, uma questão bastante importante. A gente considera a fake news um pedacinho dentro de um guarda-chuva mais amplo. Esse guarda-chuva mais amplo, que abarca vários tipos de ruídos na comunicação, vários tipos de enganação, é a desinformação. Aqui uma definição. A desinformação é uma situação em que a notícia ou outra forma de transmissão da informação não está de acordo com os fatos. Então não está exata ou não traz o contexto necessário, ou seja, não conta adequadamente como os acontecimentos se passaram. Isso pode ser feito de propósito ou sem querer. Isso pode derivar de uma ação de quem está comunicando, e a gente chama de emissor, ou de uma incompreensão de quem está recebendo a mensagem e não conseguiu entendê-la adequadamente. Vamos explicar um pouquinho melhor. A gente faz uma distinção de 3 tipos de desinformação. O primeiro tipo é a manipulação.
tem uma carga muito forte de intencionalidade. Então, quem está produzindo aquela informação quer enganar, né? Então, aí se encaixam as fake news, que a gente já definiu uns minutinhos atrás. Aí se encaixa a fraude também, que são as manipulações de voz, as manipulações de vídeo, enfim, são produções que querem se passar por uma coisa que elas não são. E os disfarces, então, por exemplo, as propagandas disfarçadas de reportagens informativas caem aqui nessa parte da desinformação, que é a manipulação, certo? Uma segunda categoria é a parcialidade, ou seja, aquilo que toma partido, que está enviesado para um determinado lado. Então, uma das subcategorias da parcialidade é justamente o enviesamento. Então, você vê a defesa muito forte de um dos pontos de vista de uma controvérsia, por exemplo, e a crítica muito aberta ao outro. Isso num artigo que se pretenderia informativo. Descontextualização. Às vezes você tem um título que é super chamativo e tal, e ele está descontextualizado da matéria. A matéria não corrobora, não confirma o que diz o título. Sensacionalismo, o exagero, né? Sobretudo em assuntos ligados à criminalidade, a sexo, a problemas sociais. A falsa controvérsia, quando você tem uma pessoa dizendo uma coisa e outra pessoa dizendo outra coisa, muito embora o debate pode não se colocar nesses termos. Então, por exemplo, quanto ao aquecimento global, a grande maioria dos cientistas acredita que o homem tem uma parcela de responsabilidade sobre o aquecimento global. Não é correto, é falso você trazer uma controvérsia em que você coloca um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Erro jornalístico, que é o equívoco causado de uma forma não intencional e que precisa ser corrigido, né? Mas ele também pode ser encarado como desinformação, porque muitas vezes as pessoas não ficam sabendo da correção do erro jornalístico. E o boato ou rumor, que são as histórias não confirmadas, geralmente por fontes em off, né? A gente fala fonte em off quando a fonte não quer se identificar, e que acabam gerando uma controvérsia que às vezes não tem amparo em fatos reais. Por fim, a desinformação pode estar ligada à incompreensão, ou seja, quando quem recebe a informação não consegue entender direito o que está recebendo. É o caso da opinião, né? A opinião não pode ser considerada fake news, porque a opinião é a expressão de um ponto de vista. E do humor, seja ele por meio da sátira ou da paródia. Muitas vezes tem pessoas que passam para frente notícias, entre aspas, né, satíricas, achando que é verdade. Né? Então, a desinformação também pode ser causada por uma baixa competência comunicativa, a incompreensão. Número 4, o terreno para as fake news. Por que nós temos um momento apto e propício para o espalhamento de fake news? A gente traz 2 pontos. O primeiro é a ideia da pós-verdade, que é a época em que a gente vive, né? Uma circunstância nos quais os fatos objetivos, ou seja, a racionalidade, é menos influente na formação da opinião pública do que as emoções ou as crenças pessoais. Se no momento anterior a gente tinha a frase clássica de Descartes, né? Penso, logo existo, agora nós temos algo voltado para as emoções, né? Acredito, logo estou certo. Muito mais emoção do que racionalidade é o que marca a nossa época de pós-verdade. E a ultrapolarização. A ultrapolarização é a divisão radical da sociedade em lados opostos. E aí o que ocorre? Todos os lados atropelam os fatos para municiar seus defensores com mentiras para atacar opositores. Os fatos são ignorados porque o que importa é ganhar a discussão. Então, em vários campos da vida, mas sobretudo no campo da política, nós vivenciamos essa situação atual de ultrapolarização. Número 5, 2 questões aí, 5 e 6, que vale a pena a gente abordar. A mídia manipula, algo que tem sido bastante dito ultimamente. A mídia pode manipular, mas a gente não deve esquecer que o ato de comunicar é uma negociação. Você tem o emissor, que é quem produz a informação, você tem um meio, que é o canal por onde a informação circula, você tem a informação em si, e você tem o receptor, que somos todos nós, que temos contato com essa informação. E o receptor não pode ser considerado uma pessoa passiva, né? O receptor, ele é capaz de julgamentos racionais. E por isso que a gente não pode concordar com essa ideia de que a mídia manipula ou manipula o tempo inteiro, né?
O emissor propõe um sentido para a mensagem que pode ser aceita, quando a gente concorda com o que está sendo veiculado, rejeitado ou retrabalhado, depois de conversa com outras pessoas, depois de reflexão, depois de ter contato com outros tipos de informação. Então é preciso ter cuidado com essa afirmação de que a mídia manipula. O último ponto é quanto à comunicação nas redes sociais. Falamos da mídia tradicional e agora estamos falando da nova mídia, né? Nas redes sociais, ao contrário dos jornais e das revistas, e mesmo da mídia tradicional televisiva, dos rádios das rádios e dos portais de internet, não há uma seleção das notícias, pelo menos não há uma seleção das notícias feita por humanos, de acordo com o critério da relevância, da importância. As redes sociais trazem as informações que os nossos contatos, né, os nossos amigos, julgam que são as mais importantes. E isso gera alguns problemas. Os dois primeiros são ligados à própria natureza das redes sociais. A gente tem contato com as informações na nossa linha do tempo por meio de um algoritmo, que é uma fórmula matemática que vai decidir o que nós vamos observar. Ela leva em conta vários fatores, mas principalmente a nossa interação, as curtidas que a gente dá em postagens anteriores. A plataformização, ela diz respeito a você valorizar determinadas postagens em detrimento de outras. Então, lá pelos anos 10, né, a década de 2010, as redes sociais, sobretudo o Facebook, diminuíram muito o alcance da mídia tradicional e aumentaram muito o alcance das pessoas físicas. E aí você teve, não surpreendentemente, uma avalanche de desinformação, porque nem sempre as pessoas têm um bom critério para selecionar aquilo que elas vão compartilhar nas redes sociais, né? Isso pode gerar câmaras de eco, o algoritmo tende a manter a gente dentro de um mesmo ambiente, nesse sentido eco, né? As pessoas estão dizendo e sentindo a mesma coisa que a gente sente, e pode levar à radicalização. Então a gente vai se conectando nessas câmaras de eco com pessoas que pensam como a gente, só que elas pensam de uma forma mais forte, mais radical. E quando a gente vai ver, a gente está pensando de uma forma bastante semelhante e o resultado é um reforço da radicalização com a ultrapolarização que acabamos de comentar anteriormente.